Como calcular o comprimento de linhas ou perímetro de polígonos usando o software QGIS? Esse é o tema desse nosso vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGel, e nessa aula eu vou te mostrar o passo a passo necessário para você utilizar duas funções muito úteis da calculadora de campos, ou seja, o Field Calculator no QGIS. Então, se esse assunto lhe interessa, desde já quero convidar você, que ainda não é inscrito, para inscrever-se aqui no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. E olha que nós estamos publicando uma tonelada de vídeos aqui na plataforma. Além disso, se esse material for útil para você, se ele lhe ajudar de alguma maneira, não esqueça, por favor, de deixar o seu like e compartilhar sem moderação para que esse vídeo chegue a mais pessoas interessadas em produção de mapas, geoprocessamento e assim por diante. Olha só, na nossa aula de hoje nós vamos utilizar como base para o exemplo duas camadas vetoriais. A camada estrada, que está aqui desenhada nesse tom de vermelho, com a simbologia de uma linha bem grossa, e nós temos também a camada galpão, que está aqui nessa cor lilás. Vale lembrar que você pode calcular o comprimento de uma linha e também o perímetro de um galpão de forma consultiva usando a ferramenta de régua que você tem aqui no QGIS. A possibilidade de calcular, por exemplo, a extensão de uma linha. Para isso, basta você clicar aqui e você vai clicando ao longo da linha e você vai tendo aqui em cima o valor dos segmentos e também o somatório total na unidade que você desejar entre essas que estão disponíveis aqui na ferramenta. Você pode ir clicando, ele vai dizer para você qual o valor total quando você chegar lá no final, certo? Logicamente, quanto mais próximo você colocar o ponteiro do mouse, você vai conseguindo essa informação de uma forma mais precisa. Entretanto, lembre que isso daqui é um recurso consultivo. Você não tem na tabela de atributos de forma fixada o valor do comprimento. E para você fechar essa janela, que é uma dúvida muito comum, você precisa clicar em Close. Clicando em Close, essa linha que aparece aqui, ela vai deixar de aparecer. Vou clicar aqui em Close, ele finaliza a linha. Para fazer o perímetro, seria o mesmo procedimento, a mesma ferramenta, a linha, só que aí você vai desenhando o polígono. Clicar aqui, você vai clicando e você vai ter o resultado do perímetro, que seria a soma dos lados da sua figura geométrica. Tá bom? Isso aqui de forma consultiva. Mas o foco nessa aula é mostrar o recurso da calculadora de campos. Então vamos entender como usar a calculadora para calcular o comprimento dessa linha e depois o perímetro do polígono. Então vou colocar a camada estrada, que é essa linha vermelha, em modo de edição. Clico com o botão direito e escolho alternar edição. Agora eu vou abrir a tabela de atributos, botão direito, abrir tabela de atributos, e eu vou criar uma nova coluna nessa minha tabela. Eu vou, já com a camada em edição, vou vir aqui na calculadora de campos, abrir calculadora de campo. Vai abrir a janela, onde eu vou criar uma nova coluna. Nessa coluna aqui, eu vou colocar o nome de Compre, certo? C-O-M-P-R. Lembrando que no caso do Shapefile, o nome da coluna pode ter no máximo 10 caracteres. Depois disso, nós vamos indicar o tipo do campo. Como pode acontecer do comprimento que nós vamos querer medir, ele seja um número quebrado, ou seja, com casas decimais, não é recomendado usar o número inteiro aqui. O recomendado é usar dados do tipo número decimal. Então você pode indicar qual é o comprimento que você quer e a precisão. Na sequência, depois que nós definimos o nome da coluna e também o tipo do dado e o comprimento e a precisão, lembrando que a precisão tem a ver com a quantidade de casas decimais com as quais vamos trabalhar, você vai vir aqui na lista de funções. A função que nós queremos utilizar, ela vai estar aqui no campo Geometria, na lista de funções de geometria. Então você pode procurar a função cifrão length, essa aqui, ó. Você pode clicar nessa opção, veja como vai aparecer aqui escrito, lembrando que você também poderia digitar manualmente, sem problema algum. E já aparece para você uma prévia do resultado, do que vai aparecer lá na tabela de forma fixada. Vou clicar em OK e olha só, já aparece para mim aqui a informação do comprimento da minha linha. Agora, em que unidade está isso? Está em metros. Por que em metros? Porque é a unidade padrão quando trabalhamos com o sistema de coordenadas UTM. A unidade do projeto padrão é metro. Nesse caso aqui estamos trabalhando com o sistema do código EPSG 31982, que é o datum SIRS 2000, sistema de coordenadas UTM da zona 22 Sul. Então nós temos aqui o comprimento em metros. Então acabamos de calcular o comprimento dessa nossa linha da camada estrada. Podemos tirar a camada de edição, salvar a alteração e agora temos
o comprimento fixado na nossa tabela. Vamos fazer agora então para o galpão. Como é que eu calculo o perímetro do galpão? Qual é a função? Vamos colocar ele em edição, botão direito, alternar edição e depois botão direito, abrir tabela de atributos. Nossa tabela é aberta, vamos de novo na calculadora de campos. Vamos colocar o nome da coluna peri, botão aqui, ó, perim. Também vamos colocar do tipo decimal real, com comprimento 10, precisão 3. E agora vamos para a função aqui na lista. De novo, lá na seção geometria, você vai procurar a opção cifrão perímetro. Você pode localizar. Inclusive, uma opção que você tem, se você não localizar de imediato, é usar a caixa de busca que nós temos aqui, tá? Então aqui tem cifrão perímetro, vou clicar, aparece aqui, veja uma prévia da saída. No caso que nós temos 266,24 metros, certo? É o perímetro da área. E eu vou clicar em OK. Quando eu clico em OK, ele colocou aqui o valor, 266,248 foi o valor do perímetro, mais uma vez em metros. Lembrando que se nessa nossa camada tivéssemos diversas linhas, no caso da camada da estrada, ou então diversos polígonos nessa camada do galpão, ele iria calcular para todas as feições o valor do perímetro e o valor da distância, do comprimento, respectivamente, em cada camada. Entendeu? Aqui eu já posso tirar a camada de edição, salvar e ter a informação do perímetro fixado. Então, nessa aula você aprendeu como usar duas funcionalidades do QGIS, duas ferramentas da calculadora de campos. Cifrão length para calcular comprimento de linhas e cifrão perímetro para calcular perímetros de polígonos, ou seja, a soma dos lados de um polígono. E aí, o que você achou dessa nossa aula? A sua opinião é muito importante para nós. Deixa aqui o seu comentário, inclusive se você tiver dúvidas ou também sugestões de temas para novos vídeos. E claro, não posso deixar de convidar você para entrar na nossa lista de transmissão, onde gratuitamente nós mandamos para você uma notificação sempre que publicarmos um novo material. Não apenas vídeo, mas também e-books em PDF, entre outros conteúdos. Se você se interessa, veja mais detalhes no link que está na descrição da aula. E pessoal, não esqueçam de maratonar as aulas da ClickGeo aqui no canal. Nós temos literalmente centenas de vídeos para você aprender mais sobre produção de mapas e geoprocessamento. Atualmente, somos o maior canal do Brasil na área de geotecnologias e a sua audiência é o que nos ajuda e nos motiva a continuar produzindo conteúdo. Vejo você então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.